Os fariseus ouviram dizer que Jesus tinha feito calar os saduceus e resolveram preparar uma armadilha para nosso Senhor. É muita ousadia, arrogância, prepotência, aqueles homens se dirigirem a Jesus de Nazaré para questioná-lo, criando ardis e assim ter motivo de acusá-lo, de colocá-lo contra todo o povo, contra o templo e contra o poder político e poder religioso da sua época. Tamanha era a inveja desses homens contra o Filho bendito da Virgem Maria. Não viviam a sua própria vida, queriam viver a vida de Jesus, no sentido de eu quero seguir os passos desse homem, e assim lançar para longe de nós este que nos incomoda com sua palavra e com suas ações. Porque nosso Senhor, sua missão nesta terra, ele repetia muitas vezes, eu vim para fazer a vontade do meu Pai. E a vontade do Pai é que Jesus fosse a revelação do seu amor, a expressão do seu ser, Deus caminhando conosco, Deus indo ao encontro da ovelha perdida, Deus curando os enfermos, Deus fazendo com que aqueles que estavam fora da sociedade voltassem para o meio da comunidade. Jesus é a revelação do amor de Deus concreto, não só do Deus que fala lá no Antigo Testamento através dos seus profetas, mas um Deus que torna concretude, que assume a condição humana em tudo igual ao homem, menos no pecado, para justamente fazer com que o homem recupere a sua vocação. Aquilo que Deus pensou lá na origem da criação de todo o universo, quando Deus fez no final, como arremate do seu criado, fez o homem e a mulher, a sua imagem e semelhança. São João vai definir Deus como amor, Deus é amor. E quando Deus faz a família humana a sua imagem e semelhança, Ele deposita no coração do homem esta semente, coloca esta vocação de refletir a imagem do amor, de ser semelhante àquele que na sua essência é amor. A família humana percorreu muitos caminhos, contrário ao caminho determinado pelo Senhor. Deus não desistiu do seu povo e enviou profetas de forma generosa para ser a sua boca a anunciar àqueles homens, aquelas mulheres que era preciso voltar ao coração de Javé. É preciso voltar à chama ardente que estava naquela sarça, do Deus que revela ao seu eleito Moisés, dizendo: eu sou aquele que é, aquele que agiu na vida dos seus antepassados, ou seja, eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, aquele que está vivo, que agiu no passado, que age no presente e agirá sempre até o último instante da nossa existência nesta terra para a nossa salvação, porque assim se revela o amor generoso, que é capaz de dar a vida pelo outro. Quem ama, perdoa. Quem ama é misericordioso. O amor de Deus é a flor e a misericórdia é o fruto, disse Santa Faustina a respeito da contemplação que ela fazia de Jesus, que revela o seu coração transpassado, do qual jorra sangue e água como fonte de misericórdia, como sinais da misericórdia de Deus, de forma concreta na vida eclesial, o sacramento do batismo, o sacramento da Eucaristia, sangue e água. Este Jesus, que é revelação do Pai, foi questionado por aqueles homens que dominavam as Sagradas Escrituras, que sabiam com o seu entendimento qual era a vontade de Javé, mas não colocavam em prática. Esse povo me honra com os lábios, mas o seu coração está distante de mim. No passado, quando Deus falou a respeito do jejum, não façais jejum com esta postura, porque no dia do vosso jejum, vocês oprimem os outros, fazem mal aos outros. Eu não aceito estas ofertas, já estou cansado destas suas cantorinhas, já está me irritando este canto. A fumaça desses incensos já estão
me incomodando na minha alergia, podemos assim dizer, porque tudo isso é mero ritualismo, mero rito. Se os nossos louvores de amor a Deus não se transformarem em amor concreto, que é amar a Deus na imagem que está refletido como imagem em cada homem e cada mulher, nós somos um mentiroso e fazemos Deus mentiroso. Por isso que o amor a Deus passa necessariamente pelo amor ao outro. Está atrelado o mandamento a Deus ao amor ao próximo. Questionar a nosso Senhor, qual é o maior mandamento da lei? Jesus sabia muito bem a intenção deles. Se reuniram em grupo para poder justamente testá-lo. É assim que o evangelista São Mateus diz, para experimentar. Não é porque eles queriam conhecer a regra maior, a regra de ouro, que é o amor a Deus e amor ao próximo. Era porque queriam colocar Jesus em situação que ele pudesse se colocar contra a lei mosaica, contra o decálogo que Deus entregou nas mãos do seu povo, como orientação de vida para que aquele povo se distinguisse dos outros povos. Deus elegeu um povo para revelar, e de forma pedagógica foi atualizando esta lei, os 10 mandamentos, até chegar neste que Jesus fala, repete, e que nós devemos ter diante dos olhos como nossa regra diária: Deus acima de todas as coisas, com todo o nosso entendimento, de todo o nosso coração. Ou seja, não pode dividir o coração com nada e ninguém. Toda a alma e com toda inteligência, ser com todo o seu ser, corpo e alma, voltado para Deus. E por causa de Deus, o outro. Porque ninguém é capaz de amar o outro se não buscar na fonte daquele que é o Criador de cada um de nós. É Ele que nos dá a receita. É Ele que nos ensina quais as atitudes que devemos ter para com o outro, para que o nosso amor a Deus seja revelado, testemunhado diante de todos como aquele que coloca Deus acima de tudo. Todo o coração, toda a alma, com o coração de indivíduo e com todos pelo entendimento. Colocar todas as faculdades da sua alma direcionadas para aquele que nos ensina. Pega cada um de nós pela mão e vai apontando através das bem-aventuranças o que significa amar a Deus. Nosso Senhor respondeu de uma maneira muito simples e ao mesmo tempo muito profunda, que deve nos levar a refletir diariamente como é que nós estamos colocando em prática o mandamento de amar ao Senhor. Que quem ama a Deus de verdade jamais vai se levantar contra o irmão que é a imagem de Deus. Quem ama a Deus de verdade nunca vai fazer mal ao outro nem a si mesmo. Eu me amo justamente porque Deus me ama. Eu amo você porque justamente Deus te ama. A fonte e a razão, o fim último é Deus, a glória de Deus. A glória de Deus é que o homem viva. E Cristo veio para poder realizar esta missão do Pai. Eu vim para que todos tenham vida e vida em abundância. E é por isso que nós precisamos nos movimentar, começar a agir e olhar para quem está ao nosso lado, que está precisando do amor de Deus através de nós, como instrumento evangelizador e missionário. Estamos para concluir o mês missionário, mas a nossa missão continua. Está bem perto de nós situações difíceis de irmãos e irmãs que estão passando, por exemplo, fome por causa da seca. O que temos feito de concreto para poder mostrar, no sentido de testemunhar para este mundo, que o que nós rezamos aqui é autêntico? Ou será que o Senhor lá do céu, ou entre nós, porque Ele está no meio de nós aqui, está ali no sacrário, está no irmão que está ao nosso lado, está na palavra aqui sobre o altar? Será que Ele vai estar dizendo assim: já não estou cansado desta comunidade, que fala, mas não faz? Oração deve nos fazer com que o nosso coração se desdobre, como aquele que está repleto de Deus, repleto da graça divina. É só lembrar o que aconteceu com a Virgem Santíssima depois que ela recebeu a visita do anjo e ela estava já no ponto do seu ventre.
com o Altíssimo Criador do céu e da terra, o Verbo pelo qual Deus criou todas as coisas, o Verbo que nela se fez carne, assumiu a nossa condição humana, ela imediatamente partiu para a região montanhosa para se colocar a serviço da sua irmã, sua prima Isabel. Porque quem tem Deus plenamente, quem entra numa profunda oração com o Senhor, acolhe Deus, deixa Deus visitar este coração. Esta terra que muitas vezes está ressequida por muitos vícios, muitos pecados, inveja, preguiça, gula, avareza, luxúria, todos esses 7 pecados capitais, que vai fazendo com que nosso coração vai ficando cada vez mais petrificado. E é preciso permitir que esta graça divina da visitação de Deus, a visitação que a Trindade faz diariamente quando nós fazemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, para que o nosso coração de pedra seja arrancado e Ele coloque dentro do nosso coração, meta dentro da nossa alma, do nosso peito, o coração de carne dele mesmo. E a nossa oração, Jesus, manso e humilde de coração, fazer nosso coração semelhante ao vosso, não será apenas uma ejaculatória do apostolado da oração. Hoje, quem quer que seja devoto que vem para os pés de Jesus, está ardendo de amor por Jesus, mas na verdade é sentimentalismo, espiritualismo, devocionismo, porque este coração que pede a Jesus, fazer meu coração semelhante a vós, quando olha para a irmã do lado, para o irmão do lado, a primeira coisa que tem vontade de fazer é de destruir, porque o outro de alguma forma nos incomoda. Jesus podia dar na cara desses homens, com um sopro dos seus lábios, ele teria não só feito calar os fariseus, como fez calar os saduceus, mas destruído e reduzido a pó aqueles homens, que em vez de se aproximar do Mestre, como Maria, para aprender do Mestre, dos pés do Mestre, o que é essencial, o que é importante, se aproximou do Senhor para dar ao Senhor uma rasteira. E aqueles homens não amavam a Deus, porque conheciam a respeito da lei, mas quando se tratava do outro, o outro é um objeto, o outro é alguém de quem eu tenho que explorar, o outro é alguém que eu só faço mal. Isso continua sendo perpetuado no meio da comunidade cristã, na vida eclesial. Pense só, há mais de 2000 anos que o amor de Jesus, o amor de Deus foi revelado em seu Filho Jesus. E ninguém vai poder me separar, como disse São Paulo, de Deus. O amor com que Deus nos amou, nada e ninguém, ou seja, só nós somos os responsáveis pela nossa desgraça, pelo nosso inferno já aqui na terra, porque quem vive fora do amor já está vivendo o inferno, está vivendo ódio, porque o pecado é o ódio contra Deus. O que disse Deus lá no livro do Êxodo: não oprimas nem maltratas o estrangeiro. Os vossos postos estrangeiros na terra do Egito. Quantos dos nossos irmãos estão aqui por causa de um sistema ditador próximo de nós, na Venezuela? Estão aqui por quê? Porque lá está difícil, está complicado. Estão nas nossas ruas, nas nossas praças, alguns estão trabalhando, são os nossos barbeiros, trabalhos simples, trabalhos manuais, outros estão colocando os seus filhos nas esquinas e oferecendo como moeda, como prêmio. O que que nós estamos fazendo com relação a isso? Como é que nós tratamos essa pessoa que vem? Claro, muitas histórias mirabolantes, outras até mentirosas, e que nos incomoda quando está tomando chope ali. Como a gente trata esse ser humano? Que, à semelhança do povo de Israel, andou peregrino para uma outra nação e lá sofreram a escravidão. O povo de Deus, de cabeça dura, precisou passar por isso para aprender, diríamos assim, para aprender a votar. Você toma vergonha na cara para cair as escamas dos olhos. Que o faraó não está de brincadeira, só sentindo na própria pele. Vós postes estrangeiros na terra do Egito, não façais mal à viúva e nem ao órfão. Olha só aqueles que o catecismo da Igreja Católica antigo, aqueles catecismos que eram de perguntas e respostas, tinha uma perguntinha que eu lembrava quando eu era criança, que dizia o seguinte: quais são os pecados que bradam o céu e pedem a Deus vingança? Não sei se vocês lembram disso.
Um deles é o primeiro órfão e a viúva. Não pagar salário justo. Reter o salário para o dia seguinte do seu trabalhador. Ou seja, prejudicar alguém que você poderia fazer o bem dele, a quem você deveria defender, porque não tem ninguém por eles. No caso aqui, o órfão e viúva eram as pessoas mais frágeis daquela época. Como nós estamos olhando as pessoas mais frágeis, a começar das crianças que estão nos ventres das suas mães. Não existe pessoa mais indefesa do que um bebezinho em formação. A casa mais protetora dela é o útero da mãe. Um outro ser, não é o montoado de células. Como é que você tem se posicionado a respeito disso? Como é que efetivamente você diz que ama a Deus, é a favor da vida e é contra o ódio? Quando você vocifera o ódio satânico de Herodes contra os pequeninos, que não tem ninguém por ele. Jesus nos alerta: é melhor amarrar uma pedra no pescoço e se lançar ao mar. Os anjos desses pequeninos estão vendo a face do meu Pai sem cessar. E ainda vamos tentar refletir: será que em alguma circunstância eu, como católico, posso aprovar? Não existe diálogo sobre isso. É não matarás. Porque quem matar vai ter na mesmo pescoço a mesma medida do que você medir o outro, você será medido. Está colocado a medida no teu pescoço. A medida que você puxar do irmão, o seu pescoço vai junto. Aquela velha história, né? Quando você aponta o dedo para um, tem 3 apontando contra você. Ou seja, saia da postura de juiz, porque esse é o nosso Deus. Esse é um atributo divino. A nós devemos colocar com seriedade diante dos olhos a tomada de vergonha na cara. A Deus o julgamento, a nós corarmos de vergonha, disse Deus através do profeta. Se maltratardes, gritarão por mim. Pecados que bradam ao céu e pedem a Deus em graça. O próprio ato de fazer oprimir o pobre, oprimir o órfão, vivo, fazer mal aos pequeninos, os indefesos, é um pedido a Deus: se vingue de mim, lance sobre mim a sua ira, ó Deus, porque eu estou ofendendo, oprimida a ti nos pequenos. Foi a mim que o fizeste. Quando foi, Senhor, eu te vi com fome, com sede, preso, eu te fiz, ou deixei de fazer algo de bom a ti? Toda vez que você olhou para alguém que está do lado, e às vezes está bem perto de nós. Olha, gente, tem coisa triste nessa paróquia, por exemplo. Como as pessoas excluem umas às outras, tratam outros como pessoas contaminadas. Tem tipos de absurdos que acontecem aqui dentro. Eu fico: meu Deus, eu não acredito que essa pessoa ama o coração de Jesus, ou que essa pessoa ora em línguas, ou que essa pessoa participa da pastoral familiar, ou participa de qualquer serviço da paróquia. Se elas estão servindo, é o Deus da vida, Deus do amor, Deus da misericórdia, e vê o outro como inimigo. Meus irmãos, não é contra homem de carne que nós estamos lutando. Fique esperto. O demônio que você pensa que está no coração da outra pessoa, às vezes está ali no seu coração, porque é você que está identificando a maldade. Você está tão acostumado com a maldade. Uma das coisas que eu aprendi em casa, que quando a pessoa ela é muito mentirosa, ela sempre acha que todo mundo é mentiroso. Quando ela é impura, sempre acha que o outro é impuro. Projeta nos outros o próprio pecado. Os fariseus estavam mais ou menos nessa dinâmica. O grande Jesus, o puríssimo Jesus, o justo Jesus, agindo concretamente, colocando em prática a lei, cumprindo a lei e os profetas. Eu não vim para abolir a lei e os profetas, vim dar para pleno cumprimento, ou seja, ensinar que se não for por amor, nada adianta tudo isso. Se não for por amor, não adianta sentar a esse banco e escutar a palavra de Deus diariamente, ou pelo menos uma vez por semana, aos domingos. Não adianta. Se a palavra de Deus, que é amor de Deus por nós, dirigida a nós, não encontrar eco em nosso coração e se refletir nas nossas ações, nós estamos cometendo um pecado. A gente costuma chamar de farisaico. Por fora tudo muito bonito, mas por dentro está carcomido pela maldade, pelo pecado. Não clame a ira de Deus sobre a tua vida. Quando você tem a oportunidade de amar, perdoar, servir, você prefere fazer a sua própria vontade. A missão do missionário é a missão de Jesus de Nazaré. Se representa nosso Senhor, ser enviado por Ele. É fazer aquilo que Ele fez com relação à ordem do Pai.
E a ordem do Pai é o decálogo, que depois vai ser sintetizado nos dois: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo, que na última ceia, pelos lábios de nosso Senhor, ardendo de amor pelos seus discípulos, disse: faça como eu, amai-vos aos outros como eu. Se você me tiver como modelo da sua vida, me contemplar na cruz e contemplar-me na Eucaristia, e esse é o tripé da espiritualidade franciscana: amar a Deus na Eucaristia, adorar Jesus na Eucaristia, na cruz e nos pequeninos, no presépio. Os três lugares onde São Francisco contemplava o amor de Deus e percebia a grandeza de Deus na fragilidade. Olha como Deus é grande, como Ele se torna frágil nas minhas mãos, na sua mão. Deus Criador, um pedacinho de pão. Eu posso pegar ali e fazer o que eu bem entender. E olha que tem gente que tem coragem de fazer isso, de levar para outros cultos, roubar a Santíssima Eucaristia por superstição. Deus grandioso ali, impotente na cruz. Impotente. Deus grandioso numa criancinha inclinada no presépio. Deus onipotente numa hóstia consagrada. E a gente acha que a gente é bom, A gente é grande, a gente pode uma coisa, não pode nada. Mas se nós abrirmos o nosso coração para deixar com que esta palavra de Deus concretizada na pessoa de Jesus, na pequenez de uma criança, uma hóstia consagrada, na cruz totalmente abandonada por nosso amor, nós não teremos coragem de nos achar melhor que os outros, e achar que nós temos algo para ensinar os outros, porque nós dominamos a lei e os profetas. Que era isso que queriam fazer: corrigir aquele que é a razão da lei e os profetas. Para nós já encerrando, prolongando hoje, gente? Desculpa aí. Então diz, continua: se maltratardes essas pessoas, gritarão por mim, e eu ouvirei o seu clamor. A minha cólera então se inflamará. Eu vos matarei à espada. Vossas mulheres ficarão viúvas, vossos filhos e órfãos vossas filhas. Se emprestaste dinheiro a alguém do meu povo, a um pobre que vive ao teu lado, não adianta pensar na morte daqueles que estão lá na África, na Ásia. Está do seu lado, está aqui nessa praça, está do seu vizinho. Tem gente dentro da nossa comunidade passando necessidade. Se emprestares o dinheiro a alguém do meu povo e a um pobre que vive ao teu lado, não sejas usurário, querendo receber em troca, receber os juros. Se tomares como penhor o manto do teu irmão, olha, não deixa o sol se pôr a essa atitude injusta. Reconcilia com ele, devolva ele imediatamente, porque se ele clamar por mim, eu vou ouvir, vou atender a voz daquele que, pela própria opressão sofrida, brada no céu e pede a Deus: Senhor, se vinde, porque não dá para entender como é que nós dizemos que amamos o Senhor, e quando temos a chance de demonstrar esse amor concretamente, não o fazemos. Nós não somos perfeitos, mas daí a necessidade da escuta da palavra de Deus, daí os remédios que vão sanando esse problema dentro de nós, o egoísmo dentro de nós, que é a confissão, que é a Santíssima Eucaristia, os sacramentos, a vida em comunidade, essa participação aqui, que não é simplesmente ficar numa assembleia como se fosse uma plateia. Eu vou lá mais uma vez assistir a missa, mas eu estou realmente procurando: Senhor, não estou dando conta de amar. Então eu vou pedir ao Senhor: vinde em meu auxílio, fazei meu coração semelhante ao vosso. Mas é preciso deixar que esse coração seja tocado por essa chama ardente de amor, para que o seu amor seja verdadeiro e por causa do Senhor como fim útil, e não como um mero filantropia. Porque para nós é o ágape, não é filantropia. Não é por causa do ser humano em si. Não é de partir do ser humano para chegar a Deus, é de Deus para o ser humano, porque Ele é a fonte, Ele é a origem. E assim vice-versa, nesse ciclo de amor se revela em nós a nossa vocação, a nossa missão, ser outro Cristo nessa terra. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.